não deixe de participar. Você que ainda não participou, não teve essa experiência linda, venha que eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai sair deste congresso, desse 8º congresso, com a sua alma alimentada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te visitar, pois é uma aula melhor do que a outra e você vai aprender muito com os professores. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. Eu creio na Igreja de Cristo. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer mais uma vez estar aqui para, juntos com você, partilhar um pouco de alguns assuntos da nossa lição deste domingo, cujo título é Eu creio na Igreja de Cristo. É curioso como que nos últimos anos nós temos visto um tipo de movimento que era talvez um pouco mais comum fora do Brasil e agora está com toda a força no Brasil. O movimento dos chamados desigrejados, aquelas pessoas que alegam que amam a Jesus, mas não amam a igreja, não é? São pessoas que entendem que por terem passado talvez algum tipo de decepção na comunhão com outros irmãos, entendem que podem servir ao Senhor nas suas casas de forma isolada e que não dependem de uma instituição, de um agrupamento de pessoas para servir ao Senhor. Como nós podemos encarar essa situação e que podemos falar para os nossos jovens, principalmente para os nossos jovens, porque eles estão muito abertos a novas teorias, novos argumentos, e eles acabam interagindo com pessoas que naturalmente terão esse tipo de pensamento. Em primeiro lugar, é muito difícil numa situação puramente humana, se você tem um amigo que é casado, você professor que tem um amigo que é casado, chegar para ele e dizer: rapaz, olha, eu gosto muito de você, eu amo você, mas não gosto da sua esposa. Quando você diz isso, naturalmente você está, claro, ofendendo aquela pessoa, por mais que você diga que está fazendo um elogio a ele e diz que detesta a esposa dele, naturalmente há um confronto de valores aí. Da mesma forma, é complicado uma pessoa alegar que ama Jesus, mas detesta a igreja. Eu estou fazendo uma comparação que deve ser levada em consideração para os nossos alunos. Um aspecto que nós devemos, além desse que eu citei, abordar na aula que vai ser ministrada sobre a Igreja de Cristo. Quando Deus pensou a igreja, Deus pensou um agrupamento de pessoas que passariam a representar Deus e o seu evangelho neste mundo. Pessoas que seriam transformadas, pessoas que naturalmente teriam suas dificuldades de adaptação, afinal de contas, uma pessoa que tem uma vida no pecado, ela aceita Jesus e vai ser recebida no reino de Deus como uma nova vida, ela precisa de um processo de adaptação, saber como ela foi gerada em Cristo, quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres, quais são as suas prerrogativas como um servo de Deus. Tudo isso nós aprendemos no convívio com os santos, com a igreja. Naturalmente, há pessoas na igreja que são mais complicadas que outras, é claro que há. Não é por isso que Paulo fala, olha, se possível, tenha paz com todas as pessoas. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a igreja em Corinto, era uma igreja complicada? Sim. Uma igreja de pessoas divididas? Sim, era uma igreja de pessoas divididas. E isso não tem nada a ver com a questão do pentecostalismo. Afinal de contas, os dons do Pentecoste, os dons do Espírito são dados por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Há pessoas que alegam que a igreja em Corinto era uma igreja problemática porque era uma igreja pentecostal. Esse é um argumento muito equivocado, porque na verdade Paulo só vai tratar dos dons espirituais depois da segunda metade da carta aos Coríntios. E os problemas maiores da igreja ele trata na primeira metade da carta. Divisão, contendas, crentes levando outros à justiça. Então nós devemos levar esse aspecto em consideração. A Corinto era uma igreja problemática por causa dos seus membros e não por causa dos dons espirituais, porque os dons foram dados por Deus à igreja para a edificação do corpo de Cristo, enquanto aquele grupo de pessoas em Corinto já era um grupo problemático por natureza e precisavam entender o que Deus esperava deles, ok? Então vamos deixar claro esse aspecto. A igreja de Cristo
é a forma com a qual Deus deseja que nós estejamos interagindo uns com os outros, em comunhão, fortalecendo uns aos outros, nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para conhecer outras pessoas, para visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, para interagir ministerialmente. Afinal de contas, uma pessoa que quer interagir com o ministério, quer ingressar no ministério, ela precisa estar numa igreja local. É claro que, certa vez eu ouvi um pastor dizendo que há igrejas aí, universal, mundial, intergaláctica, etc. São nomes que são dados a algumas instituições, só que na verdade nós vamos dar fruto na igreja local. Por que nós só damos fruto na igreja local? Porque você não consegue congregar em um mesmo ambiente onde haja todas as pessoas que servem a Jesus no mesmo lugar. Então você não vai congregar no mesmo ambiente em que haja cristãos chineses, africanos, americanos, brasileiros, latinos e europeus, dentro do mesmo lugar, todos eles ali. Por isso que Deus faz com que a igreja local seja o nosso referencial de serviço, de comunhão, de aprendizado da palavra e de ministração da palavra e da adoração. A igreja tem seu valor, nós precisamos lutar contra todas as formas que tentam motivar os cristãos, sejam jovens, sejam adultos, sejam adolescentes, a se desvincular da comunhão para com a igreja. Naturalmente, há igrejas que têm lá as suas peculiaridades, as igrejas naturalmente são administradas por homens que tendem a ter as suas limitações. Deus sabe disso? Sim, sabe. Ainda assim, Ele deixou claro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Creia na igreja do Senhor Jesus Cristo, valorize a igreja local, a sua denominação, independente qual seja ela, que seja uma denominação bíblica, que usa a Bíblia como a palavra santa do nosso Deus, que seja a nossa regra de fé e prática e, acima de tudo, uma recomendação da carta aos Hebreus: não deixem de congregar como fazem outras pessoas. Claro, se você estiver viajando, estiver em um local de culto ao Senhor, onde se reúne santos e santas de Deus, que você não consiga ir, nada impede que você utilize tecnologia para assistir o culto à sua igreja. Já há muitas igrejas no Brasil que utilizam essa forma. A pessoa está viajando, está impossibilitada de ir à igreja ou coisa parecida, ele pode até usar os meios tecnológicos para assistir o culto, ouvir uma pregação, interagir ali ao culto ao vivo. Mas essa não deve ser uma regra, e sim a regra é a comunhão, a presença ao santuário, para adoração, para a comunhão, para conhecer pessoas, para orar por pessoas, dar atendimento, prestar serviços. Essa é a ideia que Deus teve acerca da igreja e é essa a ideia que nós temos também. Por isso a lição de hoje: eu creio na Igreja de Cristo. Uma observação que podemos trazer aqui para os nossos alunos no tocante à igreja: muitas pessoas partem da pressuposição da comparação para fazer um julgamento da sua própria igreja. Vamos deixar claro que nós não somos chamados para ficar comparando uma igreja com a outra e saber que aquela é melhor, aquela é pior, ali Deus não fala, aqui Deus fala, uma igreja é mais fria, outra igreja é mais quente. Não é essa a metodologia que Deus utiliza para que nós possamos estar congregando na igreja do Senhor. Nós não somos chamados para fazer comparação entre uma igreja e outra, e sim, naturalmente, se a gente aceita Jesus em uma igreja, podemos ali começar a nossa vida de fé, dar ali o nosso fruto. Se uma pessoa é transferida de um lugar para o outro, por força de trabalho, ou porque se mudou residencialmente falando, ou porque foi estudar em outro local, ela deve procurar uma igreja sim, sem ficar fazendo comparação, sem dizer que a minha é melhor, a sua pior, ou coisa parecida. Nós não somos chamados para isso. Não é esse o espírito com o qual nós devemos levar a nossa comunhão. E sim compreender, há algumas denominações que agem de alguma forma, tem sua liturgia própria, sua forma de gestão, e nós temos a nossa também. Então a ideia é respeitar a denominação, a igreja local do outro irmão, da outra irmã, não achar que a sua é a melhor, porque nós não somos chamados para isso, para criar juízos de valor sobre práticas de liturgia e gestão de outra igreja. Pelo contrário, nós somos chamados para ter um ministério frutífero na nossa igreja local, sem ficar comparando qual é melhor e quem não é, porque geralmente as pessoas que comparam muito acabam se mudando de uma igreja para outra e acabam também não parando em igreja nenhuma, ou seja, não criam vínculos, não criam raízes, não conseguem desenvolver sua vida espiritual de forma sólida dentro de um único local, um local onde eles possam ser pastoreados, possam ser assistidos, suas famílias podem ali ser observadas, ajudadas e tratadas. Deus possa abençoar grandemente a sua lição
Deus possa abençoar os seus alunos e que, acima de tudo, mostre a eles a importância da Igreja de Cristo nesta terra. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.